Se fosse com a sua melhor amiga, você toleraria isso? Você aceitaria isso? Hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez mude completamente a forma como você enxerga alguns dos seus relacionamentos. Por que tantas mulheres conseguem identificar com facilidade quando uma amiga está vivendo uma relação que faz mal, quando ela está sendo desrespeitada, quando ela está sendo negligenciada? Mas tem uma enorme dificuldade de perceber quando esses mesmos comportamentos estão acontecendo com elas. Eu sou Flávia Brasileiro, psicoterapeuta, e estou muito feliz de te ver por aqui hoje. Eu identifico isso com certa frequência no consultório. São mulheres inteligentes, fortes, bem-sucedidas, mas elas estão emocionalmente esgotadas, ansiosas, confusas, sem conseguir entender por que elas estão sofrendo tanto dentro de um relacionamento que teoricamente deveria ser um lugar de acolhimento e de segurança e estabilidade. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece, quais são alguns comportamentos que merecem bastante atenção e principalmente como é que você pode começar a proteger a sua saúde mental sem precisar viver em constante estado de alerta. O que a maioria das mulheres não percebe é que existe uma armadilha comum. Quando estamos emocionalmente envolvidas com alguém, nossa capacidade de analisar determinados comportamentos fica completamente prejudicada. Temos a explicar, justificar, minimizar, encontrar motivos. E muitas mulheres acabam terapeutizando os comportamentos das pessoas com quem elas estão se relacionando, com justificativas muito comuns como: ele teve uma infância extremamente difícil, ele é muito estressado, ele está estressado, ele não fez por mal, ele é uma pessoa boa, ele não tem noção do que ele está fazendo. Mas perceba uma coisa que é bem importante dentro dessa situação. Conseguir explicar um comportamento não significa que você precise aceitar esse comportamento. Porque um equívoco muito comum que eu percebo que muitas mulheres cometem. Elas entendem tanto o outro que deixam de perceber o efeito que esse comportamento está produzindo nelas. É interessante que elas se sentem mal com a situação, mas normalmente não associam essa sensação que elas têm com o comportamento do outro, como um efeito do comportamento do outro. Muitas vezes elas ficam procurando uma justificativa dentro delas mesmas para justificar o mal-estar que elas estão sentindo naquele momento. E tem uma pergunta que eu costumo fazer com bastante frequência para as minhas pacientes, que ela costuma mudar completamente a perspectiva delas em relação a essa situação. Eu pergunto normalmente: se quem estivesse vivendo exatamente essa situação que você está vivendo agora fosse a tua melhor amiga, o que você diria para ela? Sabe que é impressionante o que acontece? Imediatamente elas me respondem que isso não estaria certo, que ela está sendo desrespeitada, que ela está sendo diminuída, negligenciada e que aquela amiga tão querida merece muito mais. Porque é tão fácil enxergar isso nela, mas tão difícil reconhecer quando acontece contigo. É um exercício de distanciamento emocional. Porque quando diminuímos o envolvimento emocional, nós enxergamos a realidade com muito mais clareza. Seguindo essa linha de raciocínio, eu só quero deixar muito claro uma coisa: nenhum comportamento isolado define o relacionamento. O que merece atenção, neste caso, são os padrões repetitivos. E é exatamente isso que eu percebo que muitas mulheres demoram para perceber. Quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns comportamentos que, se repetitivos, você precisa prestar bastante atenção. O primeiro comportamento que eu quero que você preste atenção se acontece com frequência é: o seu sucesso nunca parece ser comemorado. Você compartilha uma conquista, uma promoção, um projeto, uma realização. E em vez da pessoa celebrar com você, em vez dela ficar feliz contigo, em vez dela te dar os parabéns e pular de alegria, a pessoa simplesmente muda de assunto. Ela muda o foco, ela desconversa e ela começa a contar alguma conquista dela, minimizando a tua. Ela encontra alguma forma de diminuir o valor do que você conseguiu. Independente da motivação dessa pessoa, vale observar o efeito disso em você.
Você sente que pode compartilhar suas conquistas com segurança ou começa a escondê-las para evitar desconforto? O terceiro comportamento é um comportamento que eu ouço com bastante frequência, não somente no consultório, mas em rodas de conversa e em qualquer lugar que eu normalmente estou conversando com alguma mulher. Seus limites são constantemente ignorados. Você diz para aquela pessoa: isso me machuca. Eu não gosto quando isso acontece. Eu gostaria que você agisse diferente. A pessoa escuta, mas continua repetindo exatamente o mesmo comportamento. Depois, quando você reclama, ela diz que você é exagerada, que você reclama demais, que você nunca percebe as coisas boas que ela faz. E aí a pessoa começa a se vitimizar. Você se sente culpada por ter levantado aquele assunto. O quarto padrão é um comportamento que acontece muito mais com você como consequência desses três anteriores do que na relação em si, que é você termina achando que a culpa sempre é tua. E esse eu te diria que é o padrão mais perigoso que tem. Porque você entra numa conversa normalmente tentando resolver um problema e sai pensando: talvez eu esteja exagerando demais, talvez eu seja muito exigente, ou talvez eu tenha entendido alguma coisa errada, ou será que eu não sou sensível demais? Será que eu não estou pedindo muito? Será que eu realmente só vejo defeitos? Será que eu sou essa pessoa tão negativa? E é justamente nesse ponto que muitas mulheres chegam no consultório. Elas não chegam dizendo: eu estou vivendo uma relação difícil. Elas normalmente dizem para mim: eu estou ansiosa, exausta, minha autoestima desapareceu, não consigo mais confiar em mim mesma. Eu tenho dúvidas sobre o que realmente está acontecendo, se o que eu estou ouvindo, se o que eu estou pensando realmente aconteceu. Assim, viver muito tempo sendo invalidada e tendo a própria percepção invalidada vai te produzir um desgaste enorme, e produz um desgaste enorme em qualquer ser humano. E aí você começa a duvidar dos teus próprios sentimentos, das tuas escolhas, da tua capacidade de interpretar a realidade. E isso vai alimentar o quê? A ansiedade, a insegurança e a exaustão emocional. A ansiedade, ela vai ser o teu sintoma mais intenso dentro de uma situação como essa. No início desse vídeo, eu te pedi para observar aqueles 4 padrões. Agora, eu quero te entregar 4 formas de proteger a tua saúde mental. Se você observar os padrões e não os episódios isolados, você vai ter muito mais clareza sobre o que está acontecendo. No sentido de ver um episódio, ver uma situação e essa situação aconteceu uma única vez. Isso não é um comportamento, mas aquilo está acontecendo repetidamente. É importante que você faça, primeira coisa, faz o exercício que eu te falei lá no início. E se fosse com a tua amiga? E se essa situação estivesse acontecendo com a tua amiga, o que é que seria? Imagina por um momento que não é você que está ouvindo aquelas palavras, que não é você que está sendo negligenciada, que não é você que está sendo diminuída, mas a tua melhor amiga. O que você faria? O que você falaria? Como você diria para ela que ela deveria reagir diante daquela situação? E deixa eu te esclarecer uma coisa aqui na observação de padrões que é extremamente importante. Toma cuidado que existe uma diferença muito grande entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa faz. O padrão é o que ela faz, não é o que ela diz que faz. Você precisa perceber se quando aquela pessoa fala uma coisa, o comportamento dela é da mesma forma. Então, por exemplo, se uma pessoa fala assim: não, mas quando você precisar, você pode desabafar comigo. E aí, na hora que você vai desabafar com a pessoa muda de assunto. A pessoa diz que ela tem um problema maior que o teu. Ela diz que você é muito sensível. Veja, na hora de falar, a pessoa falou uma coisa, mas o comportamento dela não corresponde àquilo que ela fala. Presta atenção no comportamento. Claro, se acontece uma vez ou outra, as pessoas são humanas, nós somos humanos, todos nós erramos. Mas quando, de novo, é uma repetição, todas as vezes, a maioria das vezes, aí você tem um padrão. Então vamos lá. O primeiro,
observe padrões, observe comportamentos e não o que a pessoa fala. Segundo, quando estiver acontecendo com você, faça aquela pergunta que eu te ensinei no início do vídeo, que se fosse com a tua melhor amiga, que eu repeti agora há pouco. Terceiro, pare de justificar o comportamento antes de reconhecer o impacto que ele produz em você. Não é aceitar tudo. Não é porque você entende que você vai aceitar. A quarta forma de você proteger a sua saúde mental é você observar a resposta daquela pessoa quando você expressa limites. Quando você define limites e a resposta daquela pessoa é uma resposta negativa, é uma resposta intensa, é uma resposta de alguém que não está aceitando aquele limite que você está definindo, você precisa observar que isso é uma repetição, que isso é um comportamento e principalmente o que é que isso está causando em você. Assim, relacionamentos saudáveis não são aqueles que nunca têm conflitos, que nunca têm problemas, que nunca têm limitações, muito pelo contrário. Para você construir uma relação saudável, você precisa fazer várias combinações, você precisa alinhar muitas coisas com a pessoa que está com você, que é diferente disso que eu coloquei aqui nesse vídeo. Mas relacionamentos saudáveis são aqueles em que existe abertura para você escutar e ser escutada, para você assumir responsabilidade e o outro lado assumir responsabilidade, para você construir mudanças em que vocês dois possam corresponder um ao outro. Se é para escutar, vamos escutar. Se é para comemorar, vamos comemorar. Não é quando um dos dois só pode ter esse tipo de benefício, vamos dizer assim, e o outro não pode. Para você ter um relacionamento saudável, você precisa estar segura de que aquela pessoa, você pode falar qualquer coisa para ela, que mesmo que ela não goste do que ela está ouvindo, vocês vão conversar sobre aquilo e vão alinhar. Muitas vezes não vão concordar, mas vão respeitar a opinião do outro. Um relacionamento saudável, ele não pode ser construído unilateralmente, onde só uma pessoa pode falar, pode ter sucesso, pode ter voz. Relacionamento saudável é quando os dois podem ter isso. E se toda vez que você vai conversar com aquela pessoa, toda vez que você pensa em contar uma vitória que você teve na sua vida, te dá aquela borboletinha, aquele aperto na tua barriga, preste atenção, isso é um sinal cognitivo, e é um sinal cognitivo que não é agradável. E se aquela pessoa que está do teu lado está te trazendo uma sensação física que não é agradável, você precisa observar que padrões estão acontecendo, padrões comportamentais entre vocês. E talvez o grande ponto de atenção não é você não identificar ou não perceber determinados comportamentos. Talvez seja que durante muitos anos você aprendeu a olhar para você mesma sempre através das necessidades do outro. E quando isso acontece, você perde a tua habilidade para ter um relacionamento saudável, que é essa capacidade incrível que a gente tem que se fazer o tempo todo, não somente em relacionamentos amorosos, mas em relacionamentos profissionais, em relações familiares. Nós temos que constantemente fazer essa pergunta para nós mesmas, que é: como eu me sinto quando eu estou com essa pessoa? Você já se fez essa pergunta hoje? Relacionamentos saudáveis, eles não são medidos só pelo amor que existe. Eles precisam ser medidos pela segurança emocional que eles te oferecem. E nenhuma relação vale o preço de você parar de confiar em si mesmo. Se esse vídeo fez você refletir sobre alguma relação que você está tendo nesse momento na tua vida, eu quero te deixar um último exercício. Eu quero que você escolha uma situação que tenha te gerado muito sofrimento e faça a si mesma a seguinte pergunta: se isso estivesse acontecendo com a minha melhor amiga, qual conselho eu daria para ela? Escreve essa resposta. Depois você lê, como se ela tivesse sido escrita para você. Talvez essa resposta que você daria para a tua melhor amiga seja a melhor conversa que você precisa ter com você mesma nesse exato momento da tua vida. Se você tem uma amiga que está vivendo um relacionamento difícil, você já percebeu, vocês conversaram e você acredita que pode compartilhar com ela um novo olhar, um novo insight sobre o que vocês estão vivendo, compartilhe esse vídeo com ela, curte e se inscreve aqui no canal para que eu possa produzir mais vídeos como esse. Um abraço!